meu filho! Olá, minha filha! Eu sou Mário Serafim e com vocês mais um programa temático Pelo Amor de Deus. E o tema de hoje, Paul, please! Olá, tudo bem? O tema de hoje é a pergunta: quem matou Jesus Cristo? Muito bem, com certeza Jesus Cristo foi morto por causa da política e da religião. Na política representada por Roma antiga, nos quais seus imperadores eles queriam ser adorados, idolatrados como Deus. Um desses imperadores ele foi castigado por Deus, ele foi comido por vermes até a morte, por ele não ter dado glória a Deus. Foi o imperador romano Herodes, segundo a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 23, no Novo Testamento. Pois bem, Jesus Cristo, como todo o povo judeu da sua época, claro que Jesus também era judeu, né? Então ele pagava, o próprio Senhor Jesus, também impostos ao Império Romano. Referência bíblica no livro de São Mateus, capítulo 17, versículo 24. Eram imperadores, pessoal, que eles temiam o poder divino de Jesus Cristo, né? Jesus fazendo os cegos verem, fazendo os coxos, né? Que eram os aleijados de nascença andarem, e até ressuscitando os mortos. Ao ponto de até os próprios imperadores romanos, que estavam inimigos um do outro, se unirem com medo desse poderoso profeta dos judeus, chamado Jesus Cristo. Foram eles, Herodes e Pilatos. Eles se reconciliaram depois de interrogarem Jesus Cristo. A referência bíblica está no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 23, verso 12. Inclusive, pessoal, também a Bíblia nos fala da primeira perseguição dos romanos contra os cristãos, depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Está no livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 8, versículo 1. E a Bíblia também relata sobre a morte do apóstolo de Jesus, Tiago, morto à espada pelo imperador romano Herodes, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Ou seja, esses países, né, muitos que adoravam outros deuses e odiavam o cristianismo. As profecias de Daniel sobre os reis do norte e do sul, no capítulo 11, que são profecias do futuro de Israel, e realmente se cumpriu, né? Ele relata, no capítulo 11, todo o período de 400 anos de silêncio profético no contexto histórico. Aí fala desde o reino do Império Seleucida, de Antíoco Epífanes IV, como também o começo da helenização dos gregos, né, no recém-formatado Império Romano, e a origem também do Islão, vindo da dinastia Sassânidas, e os persas, que eles estavam conquistando territórios, né, e os romanos avançando cada vez mais ali pela Ásia Menor e pelo norte da África. E também na região de Jerusalém, dominada pelos judeus, na dinastia dos Asmoneus, que são descendentes de Matatias e seus filhos, os Macabeus. Enfim, os reinos do norte de Daniel capítulo 11 se cumpriram, todas as profecias, e os reinos do norte nos dias atuais se transformaram nos países socialistas, comunistas anti-Jesus Cristo. São eles China, Coreia do Norte, Índia, Japão, Rússia, dentre outros. Então, pessoal, vários povos e nações que tentavam destruir o povo de Deus contra o Deus de Israel, todos foram exterminados da face da terra pelo próprio Deus. Povos como os heteus, os filisteus, os amorreus, os cananeus, os jebuseus, os perizeus, os amalequitas, babilônios e outros, né? Todos relatados na Bíblia Sagrada. Somente o Egito e a Síria ainda existem para serem destruídos juntamente com os países do norte, que eu falei anteriormente, na batalha do Armagedon, para se cumprir as profecias bíblicas. Está no livro de Apocalipse, capítulo 16, versos de 13 a 16. Pois bem, na religião, nos tempos de Jesus, existiam as religiões dos fariseus e dos saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos e não acreditavam nos espíritos. Mas os fariseus, eles acreditavam em tudo isso, né? A referência bíblica está no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 8. Tinha também a religião dos escribas, relatado pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, verso 13.
Tinha religião no Antigo Testamento que eles adoravam e idolatravam a rainha dos céus. Nos tempos do profeta Jeremias, está no livro do próprio profeta Jeremias, capítulo 7, verso 18. Então, essa rainha dos céus, hoje em dia, ela foi adaptada pela religião católica romana como sendo Maria, a mãe de Jesus. Olha aí! Pessoal, segundo dados do Conselho Mundial de Igrejas, pasmem vocês, existem mais de 1025 títulos para Maria como Nossa Senhora na religião católica de Roma Papal. Pois bem, a Bíblia, ela relata os governadores romanos e os sumos sacerdotes judeus nos tempos de Jesus Cristo. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, verso 1. Esses sacerdotes judeus, com inveja mortal de Jesus Cristo, por eles não terem o poder do Filho de Deus, eles fizeram um pacto de traição com Judas Iscariotes para prender Jesus. Referência bíblica está no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos de 10 a 11. E com o apoio do governo romano, do Império Romano, a religião acusava Jesus Cristo culpado no crime de blasfêmia, porque Jesus dizia ser o Filho de Deus. Referência bíblica no Evangelho de São João, capítulo 10, verso 33. Essa mesma religião judaica, depois da morte de Jesus Cristo, ela se cristianizou, judaica cristã, que viria a se unir, a se juntar com o Império Romano, junto com os apóstolos e bispos cristãos, para fundar a religião católica apostólica romana. E devido ao medo das perseguições aos cristãos, muitos bispos, eles aceitaram as mudanças na liturgia tradicional da Igreja de Jesus Cristo primitiva, tornando o catolicismo romano uma religião sincretista, com a inclusão de rituais pagãos nos cultos, nas missas, surgindo no século IV, depois de Cristo, sendo até hoje a maior religião global. Pois bem, o cristianismo não é religião, é simplesmente seguir as ordenanças do Deus de Israel, o Deus Pai Todo-Poderoso e Único, e os mandamentos do seu Filho unigênito do universo, Jesus Cristo, através de um pastor sério, um homem temente a Deus e que pregue a verdadeira palavra de Deus, para a mudança de caráter, a renovação da mente, visando o arrependimento dos pecados, para a salvação da alma do inferno. São Pedro, ele foi o primeiro pastor cristão escolhido pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Referência bíblica está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 18. Pedro, ou São Pedro, ele não poderia ser o primeiro Papa católico romano, pois além dessa designação eclesiástica não existir na Bíblia, Jesus condena quem quer ser considerado pai aqui na terra, pois Papa, no latim, é pai. A referência bíblica está no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, verso 9. A Bíblia Sagrada revela política e religião condenaram Jesus Cristo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer uma religião, e enganar a muitos. Legal, deixa o seu like e se inscreva e ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você se fortalecer com a palavra de Deus. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.